Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, programa que completa 38 anos, sendo realizada uma grande festa lá no estande de vendas da Next Group, juntamente com o Cadeira Cativa. O Luiz Carlos Reck participa dessa festa, por isso estaremos aqui na sua companhia até as 8h30 e amanhã você acompanha todos os detalhes dessa festa, mais do que especial, os 38 anos do nosso tradicional Cadeira Cativa, que hoje chega com muitas informações para você que está ligado aqui no 21 da NET, no 48 UHF, 19 da TVN ou pelo Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Você assiste todos os dias a nossa programação ao vivo por todas essas plataformas e também on demand, ou a seu critério em qualquer momento, no YouTube oficial da Ubra TV. Um dia em que nós estaremos daqui a pouco com os convidados repercutindo a final da Copa do Brasil e como jogaram um pouco Cruzeiro e Flamengo para decidir o que acabou se tornando o 5º título do Cruzeiro desta competição, igualando em número de títulos o Grêmio, que no ano passado conquistou a sua 5ª Copa do Brasil. Apenas nas penalidades a decisão, um jogo sem grandes oportunidades, mas uma partida em que se pôde observar alguns critérios que a gente até abordou aqui no preliminar, a imagem do futebol, hoje recebendo o Paulo Luz, vice-presidente eleito do Grêmio, um dos vice-presidentes do Conselho de Administração. O Cruzeiro, que tinha como principal característica utilizar todos os seus titulares, ou boa parte dos titulares, também no Campeonato Brasileiro, em 3 minutos de jogo, perdeu o Raniel. Aos 40 do primeiro tempo, perdeu o Robinho. Na segunda etapa, teve mais uma alteração por desgaste muscular de atletas. Então, foi se desfazendo, foi perdendo peças importantes o Cruzeiro ao longo da partida por expor demais os seus atletas a jogos, tanto do Brasileiro quanto da Copa do Brasil. Já o Flamengo agora foca na Sul-Americana, tem um clássico com o Fluminense, que aliás é o próximo adversário do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Para esta partida, o Grêmio pode ter Christian e Patrick como novidades. O Patrick a gente pode colocar até como uma tendência. O Fernandinho, por exemplo, é dúvida para jogar contra o Fluminense, mas o Patrick precisa começar a ser experimentado com mais jogadores titulares, com uma base titular do Grêmio, e isso deve acontecer contra o Fluminense. Lembrando que o Grêmio já teve esta semana inteira de trabalhos, pensando nessa partida com o Fluminense, e depois terá mais 10 dias até a sequência do Campeonato Brasileiro, porque há um espaçamento por conta dos jogos da Seleção Brasileira e todos os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. O Christian e o Patrick, portanto, podem ser as novidades. Algumas dúvidas ou algumas pendências que tem o Grêmio ainda, jogadores que estão no departamento médico ou em processo de recuperação. O Edilson sequer foi para o gramado do CT Luiz Carvalho hoje pela manhã. É um jogador que preocupa até para a sequência, mas a princípio não deve atuar contra o Fluminense, mas nos próximos jogos deve voltar a ficar à disposição. Sente um longo desgaste físico o Edilson. O Barrios e o Fernandinho, que eu disse que são dúvidas, eles apenas correram em volta do gramado, realizaram a mesma atividade do Luan, para se ter uma ideia. Então é uma atividade bem leve, bem simples, por isso esses jogadores são também tratados até como grande possibilidade de não atuar. O Douglas segue fazendo um trabalho específico de preparação física, ele faz uma espécie de pré-temporada. Ele teve a lesão em fevereiro, iniciou o processo de recuperação, estava já em fase final e sentiu novamente um desconforto. Com isso, ele regrediu, voltou lá para a primeira fase da sua recuperação. Por isso eu, particularmente, acho muito difícil que o Douglas seja utilizado na Libertadores. Mas como destacou o Paulo Luz hoje pela manhã, ou no início da tarde, no preliminar à imagem do futebol, há uma possibilidade daqui a pouco de ele ficar no banco, porque é um jogador importante de grupo, é um jogador que traz peso para o Grêmio nesse momento, em um momento decisivo. Grêmio que no final de outubro inicia essa disputa com o Barcelona lá em Guayaquil, na Libertadores. No Inter, uma boa folga, já tem o Internacional pensando na distância para o 5º colocado, já que o objetivo inicial é chegar à Série A novamente do Campeonato Brasileiro. Hoje o Internacional tem 51 pontos, pela projeção do REC, de 60 pontos para alcançar uma vaga na Série A, faltam 9 pontos. Foram 26 rodadas, são 12 rodadas ainda por serem disputadas. O América Mineiro tem 48 e o Inter já garantiu que permanece na liderança na próxima rodada pelo critério de desempate. O América, mesmo que vença o seu confronto do América será contra o Oeste em casa.
o Inter enfrenta em casa o Santa Cruz. Mesmo que o Inter tropece diante do Santa Cruz, o América não ultrapassa o Colorado pelos critérios de desempate. O Inter tem 15 vitórias, o América 13, vencendo chegaria no máximo a 14 vitórias. Mas a distância que importa é do Inter para o Ceará, que é o quinto colocado, dividindo essa posição com o Juventude com 42 pontos. O Inter 51, eles 42, são 9 pontos de vantagem. Isso significa que, permanecendo esta diferença até o final do Campeonato Brasileiro, o Inter, com 3, 4 rodadas de antecipação, dependendo dos critérios, especialmente o número de vitórias, pode garantir matematicamente o seu acesso, o que é muito provável e acontecerá nas próximas rodadas. O Inter vai alcançar, sim, essa posição de classificado à primeira divisão, tanto que a direção já fala, não abertamente, mas já fala sim em projetar o ano de 2018. O Inter que enfrenta o Santa Cruz, e aí não tem Wendel e Nico Lopes, que estão suspensos, e fala em preservar, e aí é que chama a atenção, D'Alessandro e Leandro Damião. Vai lembrar que o D'Alessandro, lá em Caruaru contra o Náutico, não atuou, então ele está há 2 semanas, teve 2 semanas de intervalo praticamente até essa partida contra o América Mineiro, saiu no meio do segundo tempo contra o América Mineiro e agora já se fala em preservar para que ele atue contra o Paraná Clube. Mas enfim, é uma possibilidade. O Damião vem atuando mais, mas também é um jogador que a princípio, olhando de fora, mas claro, existem todos os exames, todas as análises internas e por isso estes 2 jogadores, além de Wendel e Nico Lopes que estão suspensos, podem ficar de fora dessa partida no Beira-Rio. O Inter que tem o melhor ataque da Série B, com 41 gols. Paraná e Londrina tem 39 gols, dividindo ali a segunda colocação. América Mineiro e Ceará, 32 gols marcados. Então o Inter já abre até vantagem nesse critério, no número de gols, que é importante até para agilizar outras vantagens, como o saldo de gols, que hoje o Inter tem o saldo 22 contra 14, que é o saldo do América Mineiro, para você ter uma ideia como o Inter está bem também nestes critérios de desempate. Depois do intervalo comercial, já com os nossos debatedores, nós vamos analisar, então, a final da Copa do Brasil, a projeção do Grêmio, pensando na sequência do Brasileirão, porque tem praticamente um mês só com jogos do Campeonato Brasileiro, e o Internacional. O que precisa mudar o Inter pensando no ano que vem? Já voltamos. Sete e 9 de volta com o nosso Cadeira Cativa, já com o quórum cheio. E hoje, como é o aniversário, 38 anos do nosso programa, nós trouxemos 4 representantes, 4 debatedores, para empatar o clássico. Porque senão teria 2 de um lado, 2 do outro. Então hoje o clássico está absolutamente empatado, da ponta esquerda para a ponta direita. João Pedro Lamana Paiva, conselheiro do Internacional, já equilibrando o clássico ao lado dele o Serginho Schiller, que é jornalista, mas é identificado com o Grêmio. É jornalista, trabalhando na assessoria de imprensa do clube. Mais um colorado intercalando Grêmio Internacional, Fábio Santos, conselheiro do Inter. E fechando, empatando o clássico, Michael Matiello, conselheiro do Tricolor. Todos que estão, por óbvio, mais do que convidados para participar da festa do Cadeira Cativa, que está iniciando dentro de alguns instantes, lá no stand de vendas da Next Group, no Iguatemi. Festa que vai até altas horas e certamente conta com o prestígio dos telespectadores que estão assistindo agora o programa ao vivo e que amanhã terão a oportunidade de acompanhar os bastidores e um pouco dessa festa. Vamos começar então nesse jogral Grêmio-Inter, Inter-Grêmio. Doutor Lamana Paiva, o Inter já subiu, agora é projetar o ano que vem. Pensas em título ainda? Boa noite. Boa noite, é um prazer, uma satisfação, os meus colegas aqui de bancada, como se diz. É um prazer enorme voltar a esse programa. Eu diria que o Inter ainda não subiu. Ele está na eminência de subir, porque atualmente não tenho ninguém ao meu lado e também não tenho ninguém na minha frente. Então estamos bem, estamos 3 pontos. O senhor não está com o fraldão do pé de apoio ainda, né? No início da competição até precisou, não, mas agora... Eu acho que depois que o Inter caiu na realidade, que ele estava na 2ª divisão, as coisas melhoraram. E você vai lembrar, da 16ª partida até a 16ª partida foi um caos para o Internacional, foi um sofrimento generalizado, entendeu? Tanto é verdade que nas 16 partidas ele formou 24 pontos.
E agora, em 10 partidas, ele fez 27 pontos. Então, houve um padrão de jogo e por isso que o Internacional teve esse upgrade de subir e aonde ele está hoje, que é o lugar. Mas, para isso, ele teve que se convencer que ele estava na segunda divisão. E aí botou os pés no chão e aí começou a jogar futebol. Porque o Inter tem, na meu juízo, um plantel de primeira jogando na segunda. Mas para isso teve que ter humildade. Inclusive, eu estou devendo para os telespectadores e para os colorados, e eu não quero fazer injustiça nenhuma, mas a última vez que eu estive aqui foi quando anunciou a contratação do nosso centroavante, Leandro Damião. E eu disse nesse programa que o Leandro Damião, a meu critério, ele já não estava por merecer, digamos assim, o Internacional, porque ele decaiu muito quando ele saiu do Inter para as outras equipes. E hoje eu estou me penitenciando, tá? E reconheço que realmente foi uma grande contratação e ele deu realmente um padrão de jogo, não deixa os zagueiros subir para a área adversário, está jogando um bolão, corre que é um condenado, está muito bem. Parabéns pela direção, reconheço aqui a volta nesse sentido para que o Internacional volte ao topo no ano que vem. Mas ainda temos algumas partidas pela frente. Nós queremos, eu principalmente, não sei se o meu colega conselheiro também quer, eu quero a taça, porque daí ela vai se completar dentro daquele armário lá que nós temos. Mas, até eu vou pular o Serginho para seguir nesse assunto, porque tá bom, mas essa história do Damião, muitos colorados reclamaram dele. É uma versão, claro, adaptada à proporção, mas é quase um me perdoa Gabiruna. Uhum. Porque a torcida do Inter não queria o Damião e agora está querendo que contrate por 3 ou 4 anos. Você concorda com isso também? O Damião está numa fase boa e quer o título, Fábio? Boa noite. Boa noite, colegas. Boa noite, telespectador. Bom, eu acho que o Damião, o principal foi que ele veio com uma vontade muito grande, né? Acho que na estreia do Damião ele fez uma partida de entrega total no jogo. Chamou a torcida, que praticamente entrou em campo junto com o Damião e junto com o time. E realmente, com esse perfil e com essa vontade, o que ele vem apresentando, eu acho que ele pode sim e deve ficar aí por mais um período, sim. Acho que acrescentou muito a esse time do Internacional a chegada do Damião. E o título? O título, eu sou daquele princípio que se eu jogar futebol de botão, eu quero ganhar. Eu não abro mão de nenhum título que participo. Eu fiquei muito chateado com essa história do Internacional aí abrir mão totalmente dessa primeira liga, mesmo tendo outros objetivos. Eu acho que dá para conciliar. Nós tivemos um jogo aí de primeira liga aí que tinha um jogo só 10 dias depois. E o Internacional poupou o time e depois, no sábado e na segunda-feira, me fez um jogo treino. Poupou na quarta-feira e no sábado jogou um jogo treino com o Cruzeiro de Porto Alegre. Me desculpa, eu posso estar errado. Eu entendo essa história de poupar jogador, mas eu acho que o poupar jogador é quando o departamento médico chega e diz assim, olha, acho que está na hora de fulano dar uma paradinha. Poupar simplesmente pelo fato de poupar, eu sou contra. E acho que a Primeira Liga, valendo alguma coisa ou não valendo, todo mundo abriu mão da Primeira Liga. Se tivesse jogado a Primeira Liga, tivesse jogado com o time completo aqui, eu acho que teria passado pelo Atlético e teria muita chance de ser campeão. Então, eu não vejo motivo de abrir mão disso. Eu não abro mão de título nenhum. Posso não ganhar, mas vou tentar. Por falar em título, e quem está tentando? Diga, Edson. Dentro desse ainda do Leandro Damião, parece que o Leandro Damião nasceu para jogar futebol no Esporte Clube Internacional. Porque no período que ele esteve ali, ele foi muito bom. Ele só joga bem aqui, né? Aí é que está. E ele me surpreendeu pela passagem dos outros times que não deu essa forma de jogar. Aqui ele está valorizado. Ele erra um passe, a torcida aplaude, porque ele veio para jogar. Olha, qual é o centroavante que se desloca de um lado para outro, ajuda... É o zagueiro, pode-se dizer também. E quanto ao título, Fábio, eu tenho comigo o seguinte, ó. O Internacional... Eu já falei também isso aí em outras emissoras, o ano passado, ele entrou numa depressão, porque ele não tinha time para cair para a segunda divisão. Ele caiu por circunstâncias óbvias, que, como se diz, time grande não cai. Cai sim. Ó, o São Paulo está aí, na mesma linha, e vai cair pelo jeito.
Quando começa assim. Bom, então sobre a renúncia digamos, da Liga e da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil também. Da não Liga citei. e da Copa do Brasil. O que aconteceu? A meu juízo, e nós como conselheiros, que a gente ouve muito sobre futebol lá, o Inter saiu dessa depressão a partir da chegada do Leandro Damião. O time alinhou, ele entrou, e tá já vista o que aconteceu em 10 partidas, ganhou 9, e ele perdeu para um time que ele respeita e tem medo. É a Ele velha touca do perdeu para um Juventude. time que ele respeita e tem medo. Chega de ter medo, cara, que é o Juventude. Nada contra, mas é um negócio. Aquilo ali parece estar impregnado, que o Internacional contra o Juventude é uma briga total. Mas, para não alongar, eu quero dizer o seguinte, o Inter conseguiu sair daquele marasmo e veio para assumir, para sair da segunda divisão. E por isso que eu acho que a direção, acho que calculou, bom, se nós dermos continuidade e perdermos lá, é capaz de o ânimo voltar a ser o de antes. Não sei. Esse é o meu ponto de vista. Por isso que eu concordei com a direção nesse sentido. Para não ter problema, eles estavam com tudo para os jogos da segunda divisão. E deu certo. Aí 10 partidas, ganhou 9. Ganhou uma boa série de vitórias. Lá pro outro lado do Rio Grande, o lado gremista. Já vou atender a pergunta do Oswaldo Machado, do bairro Teresópolis, Serginho. Boa noite, Maurício e bancada. É verdade que o Meia Cícero vai assinar com o Grêmio? Sim, é uma grande possibilidade. E é uma boa, Serginho. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite aos colegas aqui de bancada. Boa noite aos telespectadores. Acho que é um bom jogador. Acho que é um bom reforço para o Grêmio, sim. O Grêmio não vai poder jogar o Campeonato Brasileiro, que ele já participou, né? Mas o Grêmio tem... O prazo de inscrições até já acabou também. Já terminou. E ele já participou, também já teria participação, já não teria a possibilidade de jogar. E, então, acho que para a Libertadores é um belo de um reforço. O Grêmio tem pelo menos 2 partidas, né, na Libertadores. E, se Deus quiser e for bem, também teria final ainda para passar. E acho o Grêmio está a 5 jogos do Real Madrid. 6, né? 2 da semi, os 2 da final e a semifinal do Mundial. É verdade. São Se o Real Madrid passar pelo outro lado também, né? Não, já passou. Pela outra chave. Olha, esse negócio Não, mas ele já passou. O finalista é o Real Madrid. Ah, não, mas Não, e tem a semifinal do Mundial. tem outra partida lá. Esse negócio já passou, teve gente que já caiu do cavalo. Sim, o próprio Esporte Clube Internacional. Isso, eu estava pensando no Atlético Mineiro. Não, achei que tivesse ainda que esperar. Não, o único certo que vai estar lá já tem os 3. Já tem, né? Então, isso aí. Mas para a final ainda falta um pouco. Mas eu acho que sim, acho que é um negócio que pode facilitar também o fato dele não poder jogar em nenhum outro time na Série A, né? Ele poderia, na Série B, ele poderia participar, acho, não? Acho que Campeonato Brasileiro. Não, encerraram as inscrições também? Tudo. No Brasil ele encerrou. Então seria a única situação que ele poderia ter seria realmente a Libertadores. Então... Ele teve sendo sondado por um outro clube, eu não sei quem. Houve essa Mas semana no Brasil aí... seria talvez, eu sei que os clubes estão disputando a Sul-Americana. Talvez possa ser. Não, o que eu acho engraçado nessa história, Michael Matiello, pensando no Cícero, ele tinha contrato com o São Paulo até dezembro de 18. Então, 1 ano e 3 meses. Bota 15, 16 salários a receber, com férias, 13º e tudo mais. Ele vai receber boa parte disso e aí vem pro Grêmio e segue recebendo. É um bom negócio pro jogador. Qual foi o problema dele? Eu acabei não ouvindo. Ele foi afastado pelo Dorival. Mas, que tinha que elencar tem algum motivo, deve ter dado alguma bronca lá dentro. Ele estava treinando até em turno inverso. Quando ele veio para o São Paulo, ele já foi um incógnita, vem, não vem, ele não estava passando por um bom momento e ele não conseguiu no São Paulo repetir o jogador que a gente sabe que ele já foi. Não, e ele vem numa má fase, mas isso não quer dizer que ele não venha para o Grêmio, não encaixe. O que eu acho estranho é que apesar de uma má fase ou alguma coisa, tu afastar o jogador, tu botar ele para treinar em separado, no turno inverso, me parece ser uma coisa no mínimo, de disciplina. Me parece, né? Estou falando aqui sem estar acompanhando. Alguma coisa nesse sentido, porque mesmo que ele não fosse sendo aproveitado, alguma coisa, o cara pode seguir trabalhando. Mas o Grêmio é o time que de 2015 para cá é o time que mais contratou jogador rejeitado do futebol brasileiro.
Se tu fizer uma lista, todos os jogadores que estavam fora da ideia do plantel do time que eles estavam. E deu certo. Não deu certo. Não. A maioria deu certo. Não, vamos lá. Christian Rodrigues, não. Vários não deu, mas. Não, mas concordo. então, é isso que eu tô não. falando, não é que todos deram certo. Mas eu não falei todos. É não falei todos. Eu não sou adepto desse tipo de contratação, porque primeiro a gente não sabe por que ele foi afastado. Isso é que eu acho que tem que Se só é um fazer a problema avaliação. disciplinar, não quer dizer que ele vindo para cá isso vai se acabar, né? E aí tá treinando separado do grupo. E às vezes leva um ano, né, Fábio? Não, eu jogar uma concordo bola. contigo e eu não É tô. o caso e eu, do Felipe Melo, né? Quem que contrata Felipe Melo? e eu não E o tô Felipe dizendo. Melo foi reintegrado ao grupo lá de mentirinha, né? Claro, Porque só para Reintegraram, analisar. não reintegrando. o Cuca não vai usar ele. E eu não estou afirmando aqui, Matias, Deus o livre, que o Grêmio está fazendo uma boa contratação e que eu contrataria. O Gui nem disse que todos que o Grêmio deu certo, mas eu quis dizer assim, eu tive conversando com o Cristiano um dia, nós estávamos conversando ali ainda, e o Grêmio, por questão financeira, que diz que ia contratar só jogadores com um limite e não ia extrapolar, e o presidente teve capacidade em fazer um time com jogadores que ele veio buscando de time. Se tu pegar o time do Grêmio, o Grêmio tinha o lateral direito, o esquerdo do Grêmio, o Oliveira, esse estava no Palmeiras, Marcelo Oliveira foi liberado, o Jeromel e o Cano estavam lá em segundo plano, terceiro plano da segunda divisão da Europa e tal. O Edilson, o Corinthians não tinha interesse, o Douglas estava no Vasco e o Vasco não renovou. E assim o Paulo Vitor, que é o goleiro reserva, mas o Flamengo não quis e agora acho que se arrepende, né? Mas qual o salário do Paulo Vitor? O que voltou agora aí, que tá jogando bem, que já ido pro Flamengo. Fernandinho. Tava liberado no mercado, veio pro Grêmio. O Fernandinho era do Grêmio, Não, tem um contrato foi emprestado. longo Era tempo. agora, mas quando veio do Atlético Mineiro, também tava... Cara, o próprio capitão do Grêmio. Cortez. Cortez, o próprio capitão do Grêmio, Mike, estava liberado e escanteado no São Paulo, o Grêmio foi lá buscar. Então, se tu somar, o Grêmio foi o time que fez um plantel de alta qualidade no futebol brasileiro nos últimos 2 anos, aí, começo do ano passado para cá, pegando muitos jogadores que estavam não fora do mercado, mas estavam fora do plano dos seus times e que deram certo. Mais ou menos o que o Cruzeiro fez. Claro que muitos não deram. Claro que tu também erra, E é uma né? aposta, daqui a pouco tu começa a errar, né? Não, com certeza. Mas aí o que eu pergunto pra vocês, especialmente pro Serginho e pro Matiello, é trazer um jogador que tu não pode testar antes. Só para testar o Cícero, para encaixar ele no sistema em jogo treino e amistoso. Mas você conhece o futebol dele. Mas vale a pena? Não sei. É que o Grêmio tá numa sinuca, né? O Grêmio não tem reposição. É que não tem nem quantidade. Não, o Grêmio trouxe mais um que não estreou ainda, né? Que também estava liberado. Esquecemos agora, chegou agora, não estreou ainda. O Christian? Christian. Christian Não tava estreou no ali. Grêmio e também estava escanteado. Tá, foi inscrito agora nessa fase da Libertadores. É mais um que acabou de chegar que nem estreou ainda. Maurício, tu acha que o Cícero serviria para o Inter? Não sei. Não sei. Pois é. Dá o braço a torcer, fala a verdade. Olha Não aqui, sei, ó. Eu te não diria sei, o seguinte. ele não teria chance no time titular no momento. Ó, deixa eu te explicar, deixa eu tentar fazer uma coisa. acho Fábio, que nem me no ajuda Grêmio. aí. Olha, veja só. O Esporte Clube Internacional, ele teve um padrão de jogo. O treinador conseguiu, depois daquele sufoco que ninguém esperava, deu um padrão de jogo. Não é que o padrão de jogo já serve para uma primeira divisão. Não, pelo contrário. E o nosso vice de futebol, o Roberto Melo, disse ontem que o Internacional está com 70%. Eu concordo plenamente com ele e já foi um lance para se preparar para o ano que vem. Então o Inter precisa de no mínimo as 4 ou 5 peças ali fundamentais. Nós não temos lateral direito, cara. Inacreditável. E o Cláudio Vinck? Não. Não, o Cláudio Vinck... Não me pergunta do Vinck. Pra mim Tá, tu não mas pergunta. olha aqui, ontem a lá... pergunta tá no ar, Sim, pô, não, pode claro, mas responder. olha aqui, ó. Mas ontem com o alemão, e ele não é ruim, tá? Com aquela ala direita e o Potter ali no primeiro tempo, meu amigo, foi de doer. Entendeu? Foi de doer. Tá? O nosso lateral, o Eno, tá muito bem. Então, a zaga, falta um zagueiro. O meio de campo, falta peça, a gente sabe disso. Então, esses 30% comportam. Eu acho que esse aí poderia ser, dependendo, como falou o Mike, a respeito do por que ele está hoje nessa Pensar. situação, Ele saiu, né? de ver.
Isso aí realmente tem que ver a vida pregressa de qualquer jogador. Assim como você vê a vida pregressa de qualquer pessoa para uma atividade, você tem que ver também a vida pregressa do jogador. Eu vou ser sincero com vocês, pensando no caso do Grêmio. Eu não sei se, considerando a hipótese de que o Cícero vem por uma necessidade, até numérica. Nesse caso eu concordo. O Cícero para ficar no banco é uma boa para a Libertadores, que não tem mais jogadores. Mas para utilizar no time titular, eu daria uma chance para o Patrick. É um jovem, tem tempo para ser testado. A grande vantagem, Maurício, é que o que nós disser aqui não vai surtir nenhum efeito. Se acontecer, para você se der errado, não tem problema. Quem tem que decidir é o pessoal que vai estar lá. É aquela coisa. Tá perguntando assim, vai dar certo ou não vai dar certo? Não sei. Eu, sinceramente, não sei te dizer. Eu não sei se contrataria pensando em titularidade. Pensando em número, ok. É isso. Acho mas que sim. Mas acho que tem que ser feito. Chega com a camisa para jogar. Não, acho que não. E acho que nem... Ele vem, eu vi os detalhes, quando eu vinha vindo para cá, eu ouvi uma entrevista do presidente no rádio falando, olha, não estamos negociando esses jogadores, dito pelo presidente, tá? Então tá. Porém, ele também não descartou essa situação. Ele disse, estamos sabendo que é essa situação agora, o que eu estou dizendo para você é que nesse momento, eu não estou negociando e não estou nem sabendo de nada. Pode ser que o pessoal do futebol vai chegar aqui agora comigo e vai dizendo que ele chega para assinar amanhã. Então, provavelmente possa estar acontecendo isso agora. Mas daí se fizer, Sérgio. Pode terminar. É que tem que ser feita essa avaliação. Acho que também o Grêmio não está trazendo para ser titular. Nenhum jogador tem chegado no Grêmio para entregar a camisa de titular direto. Para mim, ele vem como o Bruno Rodrigues. Olha aqui, ele tem que ser uma contratação pontual. Me diga o seguinte... Esse jogador serve para a Libertadores? O Grêmio precisa? O que o Grêmio fez quando foi campeão lá em 81? Não. O que ele contratou? 83, Mário Sérgio. Mário Sérgio e Paulo César. Olha só. E vamos lá, mas aí nós vamos para essa situação. Então vamos lá. 50% deu certo. Isso, mas... Só o Mário Sérgio deu certo, porque o Paulo César Caju não deu certo. Agora veio um só. Mas eu acho assim, eu sei. A contratação. A gente vê na mídia, vê nas redes sociais, a torcida metendo o pau. Por que contratou tal jogador? Por que contratou tal jogador? Às vezes aquele jogador que é sucesso em tal time chega no teu e não dá certo. Às vezes aquele jogador, acabei de citar o Grêmio como exemplo, que não deu certo no outro clube, tu traz pro teu clube e dá certo. Eu acho que contratação é uma coisa de oportunidade. No caso do Cícero, eu contrataria no Internacional? Cara, pro time de hoje, não. Agora, por quanto ele tá vindo? Vamos lá. Daqui a pouco tá vindo por um valor que, teoricamente, é irrisório. A gente não sabe da história. Daqui a pouco tá vindo totalmente... Tem um ano e meio pra receber. Daqui a pouco tá vindo totalmente de graça, sem custo nenhum pro Grêmio, e com um salário, vamos dizer, que hoje aí de 100 mil reais, que pra jogador não é salário, né? Opa, para aí, daqui a pouco vale a pena arriscar. Agora, tu traz um jogador que tu tá pagando 200 mil de salário, 250 mil... Vamos analisar. Tudo tem que ser analisado. Aí eu pergunto como o primeiro vocês... período do Fernandinho aqui, que salário de 400 mil não convencia. E hoje vem fazendo um bom campeonato, né? Mas aí eu pergunto para reduziu o salário ele? Não, ele ainda está com o mesmo salário. Agora na renovação, se renovar, baixa, acredito. Mas 400 é muito ainda pelo que ele joga. O Grêmio tem 3 vagas para inscrever. Pode inscrever 3 atletas na próxima fase da Libertadores. Tem o volante Christian, tem o Patrick... Tem o Jael, que é uma paixão do Renato. Não, o Jael tá fora. De sacanagem. E tem o Cícero se vier. Tu tá de sacanagem. Acho que vai ser o Cícero. Quem sai da lista? Mas eu acho que o Jael não é. Mas ele é alternativa ao Lucas Barrios? É para manter o esquema de jogo? Mas o Grêmio precisa do Cícero? Eu acho que não. Mas para grupo, quem tu tem? Daqui a pouco o Luan tá meia boca. O Cícero tá jogando onde hoje? Que função tá fazendo? Ele tá jogando pelada lá no CT de São Paulo. Mas em que função ele tá jogando? Porque o Cícero joga na lateral, joga na meia, joga... Só por aí já tem que ser ele. Ele tem que estar. O Jael acho que não precisa. Não, mas eu tô aqui. Acho que o Jael do grupo. Olha, eu não tinha visto o Jael ainda. Eu vi o último jogo do Grêmio com o Jael esse. Tu ainda segue sem ver o Jael, né? Não, eu vi, ele tentou bater nos 3 caras, o juiz deu chance pra ele, não deu vermelho pra ele, que ele brigou com todo mundo. Foi só o que eu consegui ver dele. Eu não sei como é que o Renato trouxe esse cara. Esse problema tem jogador que tu não sabe, o Jael é o teu time. A vinda do Jael eu entendo.
ele era do mesmo empresário do Pedro Rocha, o Grêmio precisava de um fazedor de gols, Aí tem que renovar com o Pedro Rocha. Aí a gente conhece bem como funciona. Aí os 100 mil custa caro, né? É que aí o empresário diz assim, eu te passo o Pedro Rocha por Eu te ajudo 250 a mil, renovar. mas aí tu tem que levar daqui a 6 meses o Jael. Não, o Inter, para não falar que a gente tá falando só de um Não, lado, não. Serginho, o Inter trouxe o Wendel junto com o Alemão, é o mesmo empresário. Sim. Estamos falando do Grêmio, que era o que Faz estava parte, falando, não, é mas que faz não todo o acho- clube. Nada Acho que isso faz parte, você nada assim, que ó. nós estamos falando é irregular. Vamos lá, ou é então, ilegal o que ou nós imoral. faríamos? Então, Não, vamos lá. não. Vamos nós nos colocar aqui no lugar do dirigente lá que está na hora durante a situação. Pô, vai fincar pé e dizer, não quero o Jael e pô, o cara vou levar embora o Pedro Rocha. E aí? Daqui E a aí? pouco, vamos colocar no lugar, né? Tem o Jael e o Cícero que pode estar vindo num negócio de ocasião. Aí tu traz o Cícero. Aí tu traz o Cícero e bota ele no grupo. Claro. For um negócio de ocasião. Não. Claro que Agora, sim. tu vê- Essa é a avaliação que eu acho que tem que ser feita. às vezes a necessidade, às vezes, de um jogador incorporar o outro, aquele que não está. Pelo que eu conheço de contratos, quando um jogador é cedido, tem uns que vêm pelo valor da mensalidade do Sim, ordenado. sim. E tem outros em que o clube paga 50% e o outro paga Pode ter isso 50%. também, né? E às vezes isso aí pode ajudar. O Internacional fez muitos atletas dele do ano passado que fez esse tipo de contrato, né? Foi Sim, pra se levando desfazer no Desonera, momento. desonera a tua folha, né? E agora eu pergunto, preocupante, o- que volta. por que a queda do Grêmio nesse segundo semestre aqui? Será que foi o Pedro Rocha mesmo ou algum outro detalhe? Vamos deixar os gremistas falar. Eu acho que a questão do Pedro Rocha influencia, sim, que a função que ele faz, ninguém tá conseguindo. Se tentou o Everton ali, se tentou o Fernandinho e tá fazendo falta. Era o centroavante mesmo. né? Acredito que vão Não tentar é o nove, Arroio mas- ali. Eu acho que não tem a vai- questão, não vai- eu acho que vai tem a dar questão certo. do Pedro Rocha. Acho que tem uma questão psicológica, assim como eu acho que no Internacional o fator psicológico ajudou a impulsionar. Acho que tem no Grêmio a questão psicológica também. E acho que assim, ó, eu não vejo isso como uma queda de rendimento do time como um todo. Não adianta a gente falar, porque o Grêmio tem que estar poupando o jogador no Campeonato Brasileiro. Aí contra o Vasco, o Grêmio foi lá, botou os titulares todos para jogar. O que aconteceu? Não adianta, gente. Mas aí o problema não é do discurso, Sérgio. Mas qual é o discurso? O quê? Tu falou muitas... Ah, não, eu insisti assim, ó, toda semana eu vi no microfone, entrevista Maurício, eu coletiva... vou te perguntar uma E coisa. te disse, Serginho, não, Maurício, o foco é a Copa do Brasil, o foco é a Libertadores, Maurício, o foco é a jogador, vou Libertadores. dizer, jogador nem ouve entrevista. Jogador não ouve... ele não sabe acompanha- tudo não, que acontece. não, o jogador não ouve entrevista, o jogador não acompanha o que está acontecendo na empresa. Ele sabe quando estão falando mal dele ou alguma coisa. Mas assim, ó, essa questão toda não acompanha. Quando Não, esse Argentu, que é jornalista, sabe quando a rede coloca, né? sabe Porque quando tá mas, ligado mas ali. ele não tá. Mas quando tu escala mas- o terceiro time, tu passa o recado pro vestiário. Tudo também. bem, só tem uma coisa. Quando escalou o terceiro time, foi melhor do que quando escalou o primeiro time. O que aconteceu, para mim, no meu ponto de vista, tu é narrador, Maurício. Já, né? Se tu vai narrar, a tua narração numa final de campeonato, ela é exatamente a mesma do que num amistoso ou numa partida que é menos importante, como é que é a tua preparação Entusiasmo, é outro. A psicológica? preparação de qualquer um, narrador, repórter, comentarista, do torcedor... Então é tu imagina assim, o jogador de futebol, ele é um ser humano. Ele é um atleta, mas ele é um ser humano. Então não adianta. Não é que, eu vou me poupar, eu tô me poupando. Não é uma coisa que o cara faça conscientemente. Mas o teu nível de mobilização, e ainda bem que isso acontece. Ainda bem que isso acontece, porque o teu foco, tu não consegue ter foco em várias coisas ao mesmo tempo. Se tu tiver foco em várias coisas, tu vai perder. Não vai vai acabar focar em ficando nada. sem nada. Então, talvez o melhor, e eu ouvi muitas críticas ao Grêmio, foi nesse sentido, porque tá botando time misto. Às vezes tu botar até um time reserva, tu vai mobilizar mais, talvez o discurso possa ter sido de desmoralização desses jogadores que estavam entrando e o time acabou não conseguindo, vou te dizer, nem por parte interna no Grêmio. Porque acho que internamente no Grêmio, o cara que é o reserva está entrando e vai entrar bem. E algumas partidas que o Grêmio fez com o time reserva foi muito bem. Mas algumas com o titular, por exemplo, contra o Botafogo, o Grêmio não foi o Grêmio de um mês e Não, meio atrás. não foi. Contra o Cruzeiro no Mineirão, o Grêmio não Também foi. não eu ia foi, te dizer, também Sérgio. não foi, mas é que aqui, ó, ali são 3 competições, o Maurício estava indo. E tu tem o desgaste psicológico. Acho que isso, o Grêmio está chegando, gente, faltam 2 meses para o final do ano. A cabeça, o cansaço, não adianta, chega um momento em que tu está cansado. Os eu atletas vou dizer pra estão vocês com assim, ó, fadiga. O meu receio
no caso do Grêmio, essa estratégia, eu concordo contigo em gênero, número e grau que funcionava até o ano passado. Porque até o ano passado, tu tinha as oitavas de final da Libertadores em 2 meses de semana, pulava uma semana, tinha as quartas de final, pulava uma semana, tinha a semifinal, era tudo meio embolado. Agora não. Agora, entre as quartas de final e o primeiro jogo da semifinal, tem 1 mês. O espaço Se tu não focar no Campeonato Brasileiro, tu chega destreinado. Não, é só mas olhar o que mas vai focar. Só que assim, nós estamos falando da queda de rendimento do Grêmio. E o Corinthians? O Corinthians não tinha elenco. É Não, mas vamos ele tudo bem, mas Sérgio, e o rendimento e a queda mas assim, nós vamos falar, o Grêmio não consegue encostar no Corinthians. A 10 pontos, chegou até 7, mas agora está 10, 11 pontos. Como já teve há mais tempo também a 10 pontos. Se o Grêmio está mal e não está conseguindo encostar no Corinthians e continua com uma diferença de 10 pontos, o rendimento do Corinthians também não é. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: ninguém consegue manter um nível padrão tão lá em cima como estava. O Grêmio estava 10 pontos à frente do terceiro colocado. Tanto é que perdendo o que perdeu, jogando o que jogou, hoje está em terceiro lugar ainda. Eu faço as ponderações e defendi uma tese um pouco contrária à tua, mas eu vou te ajudar em alguns argumentos. Cruzeiro ontem na final da Copa do Brasil. Cruzeiro estava jogando com os titulares, ou boa parte dos titulares brasileiro e Copa do Brasil. 3 minutos de jogo, perde o Raniel. 40 minutos de jogo, perde o Robinho. Na segunda etapa, perdeu mais um jogador também por lesão. Acontece também. Isso aí, o que é? Fadiga. Isso é cansaço. O caso do Grêmio aqui com o Ramiro, por exemplo. Sim. O Ramiro tá esgotado. Tá no limite mesmo. Se não derem uma folga para ele não vai até o fim do ano. Tem todo um trabalho. Ele tem que ganhar uma semana assim, sair fora, inclusive, e viajar, sei lá para onde. Mas tem que dar uma saída. É o Alisson que saiu ontem. O Alisson do Cruzeiro. Mas que joguinho esse do Cruzeiro e Flamengo, né? Daqui a pouco a gente Aproveitando o que tu falou, eu acho que realmente o psicológico do jogador, com certeza, ele prefere jogar a competição que está mais perto do final, que ele tem mais chance de ganhar. É uma motivação maior. Mas no caso do Grêmio, falando da queda de rendimento do Grêmio, para mim tem 2 fatores. Primeiro, que a campanha do Corinthians no primeiro turno, ela é muito acima do que qualquer um de nós aqui já viu. E a do Grêmio, porque todo mundo fala que... Eu falei aqui nesse programa aqui, um dia que nós estávamos aqui, que a pergunta do REC foi assim: mas o Grêmio vai chegar no Corinthians? E aí eu disse aqui, assim, REC, eu quero mudar a tua pergunta. Do que, Fábio? Será que o Santos não chega no Grêmio? Não, mas por quê? Eu disse, não, porque para aí. Eu só vejo todo mundo dizendo que o Grêmio vai chegar no Corinthians e a diferença é 10 pontos. O Santos está a 3 do Grêmio. E o Grêmio vai ter Libertadores, o Grêmio vai tirar um pouco o pé, e a chance do Santos chegar no Grêmio é muito maior do que... E não deu outra, aconteceu. Por quê? Porque o Grêmio tinha realmente outros focos. Agora, o que, para mim não, como colorado, não me preocupa, mas o que deve deixar o torcedor do Grêmio preocupado é que mesmo nas partidas que o foco era o principal, o Grêmio não jogou nem perto do que jogou no primeiro turno do campeonato. O Grêmio, diante do Cruzeiro, tanto é que caiu, ele não conseguiu repetir o que vinha fazendo. E diante do Botafogo, nós vamos analisando. O Grêmio ganhou num gol de bola parada que poderia ter sido ao inverso e ninguém poderia dizer assim, não, foi injusto. Foi um jogo parelho, qualquer um poderia ganhar. Tudo bem, só que aí, mas aí nós vamos seguinte. Mas aí, só encerrando. E aí, Sérgio, era o foco principal do ano e da vida do Grêmio. Tá, mas o Grêmio mesmo assim não apresentou o Grêmio foi eliminado, se a gente for pegar essa coisa, o Grêmio foi eliminado pelo Cruzeiro aonde? Quando? Nos pênaltis. Então assim, ó. Foi 1-0 o jogo. Eu tô dizendo 1-0 lá, 1-0 aqui. Também teve, então, acho que a que não tá jogando o mesmo futebol que jogou no primeiro semestre, não tem a mínima dúvida. Que não tá jogando o mesmo futebol que jogou no segundo semestre do ano passado, não tem dúvida. Agora, eu acho que isso talvez seja o suficiente para o Grêmio poder chegar, passar pelo Barcelona. Aí eu te pergunto, como é que foi Grêmio e Cruzeiro no primeiro turno? E graças a Deus, ainda bem, né? Ainda bem que o Grêmio, que o jogo contra o Botafogo ainda foi um jogo, foram 2 partidas bem difíceis, que eu acho que isso é importante, porque está deixando o Grêmio com os pés no chão, claro, vamos ficar atento. Claro que sim.
Para não achar que vai pegar esse Barcelona de Guayaquil, que já eliminou um monte de gente, inclusive o Santos na Vila, do jeito como foi eliminado, achando que é jogo jogado. Quer que eu diga para você Então, o que olha, eu falei? Eu acho que eu passei a acreditar na ida do Grêmio para uma final de Libertadores com base no que aconteceu nesse último jogo aí. Foi um confronto E difícil. eu vou te dizer o que eu falei para todos os gremistas. Que o Grêmio passaria o Botafogo, que eu não tinha medo nenhum do Botafogo, mas que, na minha opinião, esse time que o Grêmio pegou agora é muito pior e é uma pedra muito maior no sapato do Grêmio que o Botafogo. Esse time é ruim de jogar com ele. Ele joga fora de casa igual joga em casa. Eu tenho sido até um tanto quanto repetitivo, mas é importante relembrar isso para o torcedor, porque as pessoas têm muitas informações, então a memória em alguns casos é meio curta. O Barcelona, que é o adversário do Grêmio na semifinal da Libertadores, só não teve a melhor campanha da fase de grupos porque abriu mão da última rodada. Utilizou reservas na última rodada. Aí acabou perdendo o seu jogo e o Botafogo o ultrapassou. Por isso ele terminou como o segundo do grupo. Mas o Barcelona até a última rodada, ali até a quinta rodada da fase de grupos, tinha a melhor campanha. E o Lanús, que tem hoje a melhor campanha, que decidiria em casa com o Grêmio, no campo não tem a melhor campanha. Porque no campo perdeu para a Chapecoense. Como a Chapecoense inscreveu um jogador irregularmente, o Lanús passou automaticamente a ganhar a partida por 3-0. E nos critérios, justamente no saldo de gols, o Lanús passa o Grêmio. O Grêmio também abriu mão, né? Também abriu mão lá no Paraguai contra o Guarani. Especialmente lá. Então, Para também... tentar ganhar o gauchão. E outra coisa, Essa não dá pra entender. já que a gente está querendo corrigir um pouco o que as pessoas dizem no noticiário, isso a gente já disse há um bom tempo aqui no Cadeira Cativa. Por um lado, se diz, o Inter tem que ganhar a Série B porque vai jogar as oitavas da Copa do Brasil. Só esquecem do asterisco, do que vem depois da vírgula, depois desse ponto. Isso só não acontecerá se um brasileiro ganhar a Libertadores. Então, se eu afirmo que vai jogar é porque ou eu aposto que um brasileiro não ganha a Libertadores, ou eu aposto que um brasileiro não ganha a Sul-Americana. Como tem um clássico agora carioca, um vai avançar de fase. E quem avançar vai focar na Sul-Americana, porque Flamengo e Fluminense não tem mais nada para disputar no ano. E o Grêmio, acredito que tem chance de título. Então, o Inter disputa a Copa do Brasil no ano que vem, sendo campeão da Série B apenas nas oitavas, se ou o Grêmio ou se os brasileiros forem eliminados da Sul-Americana. Em uma das competições... Da Sul-Americana? Não. assim, das competições sul-americanas. Para que o Inter não ganhe a vaga, tem que ter 9 brasileiros na Libertadores. Isso só acontece com brasileiros ganhando tanto a Libertadores quanto a Sul-Americana. Então tem que torcer ou contra os brasileiros da Sul-Americana ou contra o Grêmio. Olha aqui, notícia de última Contra o hora. Grêmio é babado. Reforço tricolor. Grêmio contrata Cícero. Cícero. Assina amanhã. Estava fazendo exames médicos já, né? Então, isso aí. Tá aqui, ó. É um jogador que Para agrega ao grupo. Libertadores. E eu acho que nessa questão de quantidade para posição, ok. Só não acho que chegue como titular absoluto. Acho que nem poderia. Não, fica para grupo. Não Mas tem nem o Sérgio, sabe o que eu soube nos E o bastidores contrato dele é dessa até o final queda? deste ano. Isso Então eu é nem- só para Libertadores mesmo. porque ele tem 22% dos pontos disputados na segunda fase, que um dos motivos também é o Espinosa. Não sei se isso é verdade. Eu não tô, não Né? tô Quem lá. não- vive mais lá, Maurício, o que tu me diz? Tu que tá... Olha, o Paulo Luz, vice-presidente do Grêmio, eleito no Conselho de Administração, esteve aqui no preliminar, a imagem do futebol hoje, da 1h45. Ele rejeitou essa hipótese. Ele disse, não, as informações que nós temos é de que o Renato dominava o vestiário, que o Espinosa fazia mais essa integração com a base e não tem relação com o desempenho. Eu não tenho nenhuma informação de que Não, Eu também não tenho. teria alguma... Eu particularmente, assim, eu não tô Sim. vivendo lá. Aham. Posso falar pela minha experiência de 10 anos, né? Claro, da fonte da De informação. de 8 anos, Aham. faz 8 anos que eu não convivo né, com vestiário, com coisa. Então, mas minha experiência, acho que não tem nenhum tipo de influência. Acho que não tem nenhum tipo de influência. A saída do papel que o Espinosa desempenhava, tô falando assim, de quem está Mesmo vendo que de são fora. amigos, né? Muito forte. Eu não vi assim nenhuma postura, tô falando de quem está de fora, nenhuma postura do Renato de sair em defesa que se saísse o Espinosa teria ficado. Se tivesse Aliás, acontecido. Né? Vamos combinar que Intervenção. sorte teve o Renato, né? Na coletiva que ele tem que conceder logo após a saída do Espinosa, ele ganha aquele busto.
Sorte demais, né? Pra desvirtuar a entrevista, uma coincidência incrível. A ideia foi dele, né? De fazer isso, ele confessou Sim, isso. a ideia foi dele. E disse que a ideia era isso aí, de Não, criar mas a imprensa comprou fato. a história do busto com uma facilidade, olha. A entrevista virou o busto do Renato, o busto com óculos do Renato, é incrível. Ele é muito inteligente. Eu escutei e foi aqui, num programa aí que o Renato está muito mais maduro, está muito mais treinador, e eu concordo com isso. Mas escutei também que o Renato aprendeu muito a lidar com a imprensa, e também concordo. Mas só não concordo porque acho que lidar com a imprensa hoje, com a campanha que está o Grêmio, com o time que está o Grêmio, no momento que está o Grêmio, é muito fácil. Mas ele pegou muito daquele pensamento. Começa a perder uma, perder duas, começa a dar um probleminha aqui. Discurso chamou. Começa a mudar tudo. Olha, quer ver? Não, Quer que eu te diga? Se ele tivesse que caído fora agora por Botafogo, ele já não estava dando entrevista sorrindo mais. Já não ia ser aquilo. Isso, claro, não ia estar feliz, mas já não ia estar paz e amor com a... Mas que estão tentando assim, porque o sucesso das pessoas às vezes incomoda. Né? Que eu vejo tentando assim, olha, tentando dar na canela dele direto. Isso acontece até com o Guto. Direto. Né? Campanha para tirar o Guto mesmo com as vitórias. Mas aí vamos combinar o seguinte, não estou nem defendendo, mas vamos, com motivos. Até a 16ª rodada lá, com motivos a situação tá. Porque agora, o Renato no Grêmio, desculpe, mas assim, não tinha nenhum motivo. Ele tinha, acho que, um crédito muito grande para poder fazer o que está fazendo. Eu acho que tinha um crédito. Não tinha o que falar do Renato. Exatamente. E outra, vou dizer, o Renato passa essa ideia, que eu acho que estrategicamente, ele passa uma ideia de que ele é o bonachão, de que ele é o boleirão, como se diz assim, né? Ele é o boleirão do vestiário. Que jogador, que atleta profissional não gosta de ser chamado de boleiro? Entre eles falam que o cara que é o boleirão é um termo pejorativo, né? Mas o Renato tem uma coisa assim, eu estava no Grêmio ainda, 2 pessoas, e a gente imaginava, o Renato, a gente sabe como é que é, esse jeito dele, já era técnico, será que... 2 pessoas me falaram dele, um dia eu perguntei para essas 2 pessoas que trabalharam com ele, disseram aqui, entende, e não é a coisa, porque é o amigo do... Não, entende do jogo, entende do que está fazendo. Taticamente é muito bom e sabe como passar. Vou dizer para vocês quem são essas 2 pessoas. O Roger, que foi jogador dele, lá contra o Fluminense, foi campeão da Copa do Brasil com ele. Foi naquela época que eu tive essa informação. E o outro foi o Paulo Paixão, um cara que conhece as pessoas com quem trabalha. Então o Renato acho que estrategicamente ele passava essa ideia para as pessoas acharem, então é fácil de... O Renato faz uma coisa como treinador que... Olha, eu não vi nunca ninguém fazer. De vez em quando já vi algumas modificações, mas o Renato não faz periodicamente porque não precisa, mas ele não tem vergonha de fazer e ele faz e quando faz acerta. É um treinador que, se tiver que mexer a 15 do primeiro tempo, ele mexe. Ele não quer saber. Ele não tem vergonha de dizer assim, eu saí errado, como ele fez contra o Botafogo. Ele saiu errado, ele estava tomando, não digo um banho, nada, mas ele estava tomando um calor, a palavra mais certa, do Botafogo. Ele sentiu que ele poderia ali perder o campeonato e aos 30 do primeiro tempo ele trocou e consertou. Isso tu tem que admirar da pessoa. Quando a pessoa vê que está errado. o jogo, né? Porque aquele treinador... Mas ele consegue fazer isso porque ele tem o grupo na mão também. Sim, porque tu tira um cara aos 30, daqui a pouco o cara fica nervoso. Não é só o cara. Aquele treinador diz assim, eu vou esperar o intervalo para mexer, mas por quê? Depois que tu tomou 2? Muito treinador que espera. Um cara que consegue... 99%? Um cara que é um comandante, é isso que eu tô dizendo. Tem um jogador, que é o capitão do time dele, que chega e vai pro microfone e diz, olha, eu não tenho lugar para mim agora, nesse momento no time, quem tem que jogar é o menino. Um cara que... Ele que é o comandante, que tem um jogador que diz isso, para mim demonstra assim, que não é nem ele, acho que ele é o comandante, mas o grupo... Fechou. O grupo está todo muito abraçado. Vê as declarações do Léo Moura. O Léo Moura, sabe? Dizendo, o Marcelo... O Maicon também. Sim, o Maicon foi que deu essa declaração, dizendo, olha, não tem espaço para mim, quem tem que jogar tem que ser o menino. Tem que jogar o Arthur, não vou nem... Michel e Arthur tem que jogar, não tem lugar para mim agora. Então, assim, quando tu tem um grupo... O grupo é mais importante do que o individual.
ele como comandante conseguiu fazer com que o grupo pudesse enxergar isso. E ele sabe que ele também é uma peça, ele não é o dono. Eu acho que o Grêmio, eu disse isso nas rodinhas de futebol de gremistas e colorados, quando a gente toma um café junto. Acho que o Grêmio tirou na lota sozinho quando descobriu esse menino. Porque quando o Grêmio vendeu o Wallace para mim, que é na minha opinião, não sei onde é que tá, eu digo não sei onde tá, que eu digo não sei o que tá jogando, tá? Mas para mim, eu tenho certeza que vai ser um grande volante e titular da seleção brasileira. Para mim, para mim é um grande jogador. Quando o Grêmio vendeu o Wallace, eu falei assim, o Grêmio vai cair agora. Cair, digo, não de divisão. Vai cair de rendimento. Vai cair de rendimento. Porque falaram, porque o Luan... Não, o Luan é bom. Mas quem sustenta aquela frente de defesa... o Jeromel, craque. Mas quem sustenta é o Wallace. Mas o Grêmio saiu o Wallace... E hoje é o Arthur. E aí o Guri entrou que nem uma luva no time. Mas nem só isso, gente. Quando o Douglas se machucou no início do ano, acabou o ano. O Michel também acabou o Michel, que surgiu o Renato nessa... trouxe, né? Mas o Michel eu concordo, mas é só que no outro nível. Não, o Arthur é outro nível. Não, foi um achado. Esse Guri vai assumir a seleção ligeirinho, viu? Ali, pelo menos no grupo ele vai estar pra sempre ali. Só o que eu não entendo, aí pegando o gancho do Renato, tá? O Renato, ele treina a mídia. Aquela história que a gente falava do Luxemburgo, que o Luxemburgo perguntava maçã, ele respondia banana, é o que o Renato faz hoje. O Renato responde o que ele quer e tá certo. O repórter tem que perguntar o que quer e o técnico responde o que quer. O jogador responde o que quer. Leonel Brizola era um monstro fazendo isso. Exatamente, mas pegaram tudo dessa escola. O Renato, ele só tem que cuidar porque em alguns momentos ele tenta ser taxativo e depois ele volta atrás. Ele disse no ano passado que o Everton tinha que jogar como centroavante. Agora ele diz, não, o Everton não é centroavante, o Everton é jogador de lado. Mas ele primeiro classifica o jogador como de uma posição Mas e depois isso no ano passado. Mas isso muda, né? Futebol é dinâmico. Não, mas aí tu diz que o jogador... Mas vem cá, mas ao longo desse ano o cara trabalhou, treinou, tem característica e conseguiu mudar. Serginho, eu não posso dizer aqui, ó. Eu não posso dizer... Pensando... É uma crítica muito pequena, Renato. Eu não posso dizer, Serginho, tu és centroavante. 6, 7 meses depois eu digo, Serginho, tu não pode jogar de centroavante. Pode, mas se 6, 7 Mas meses aí depois trabalhando lá nos treinos fechados, não secretos, que treino secreto é uma coisa que muitos repórteres gostam que treino secreto se ninguém soubesse, que se usa como termo pejorativo. Nos trabalhos fechados, começa a trabalhar as coisas, vai fazendo, o cara vai mudar. O problema é que o Everton mudou voltando para a posição que ele jogava com o Roger. Não, mas aí... Ele mudou não mudando, então? Mas aí entra o que eu falei aqui, o que eu falei do Renato trocar um jogador no primeiro tempo, que isso eu falei que poucos fazem, que ele tem essa humildade, às vezes, de assumir, por mais que ele, às vezes, tenha a soberba dele, mas ele tem a humildade de mexer porque ele viu que ele errou. Ele teve a humildade de o quê? De testar lá, ver que não deu certo. Não, peraí, errei, não é aí, volta pra cá. Com o Arthur também, né? Com o Arthur ele dizia que o Arthur tinha que jogar mais pra frente, por isso não podia jogar. Aí quando precisa de alguém pra frente, ele bota lá o Mas, Maurício, às vezes o cara não vai poder dizer tudo. Tem Tá lá, mais tu não essa pode dizer também. tudo. Tem mais Tu não essa. pode dizer tudo. Então daqui a pouco tu vai dar um migué, tu vai dar uma tochada. Tu tenta driblar um pouco. A gente não faz, a gente que eu digo, o jornalista não faz isso, o comentarista não fala uma coisa e depois não que eu acredito que a maioria, de verdade, assim, os jornalistas não têm time. Eles não são torcedores, muitos, né? Não são torcedores de times. Não, e mesmo eles torcem, eles torcem muito mais pela sua própria tese. Eu tenho. Ele toca pro Atlético Paranaense. Eles torcem pelas suas teses. Errou. Meu time ganhou de 3-2 do Grêmio ontem. Cruzeirinho? Esporte Clube Cruzeiro. Cruzeirinho é o de Minas porque é mais novo. Tu e o Hernani Campelo. Hernani também. Campelo, Mário Lima também. Sim, todos são cruzeiristas. Todos cruzeiristas. Parabéns, Serginho. Acertou o cruzeirista. O que o Cruzeirinho tem de torcida assim, que é pra não abrir... Mas a torcida do jornalista... Sabe pra quem é a torcida do comentarista e do repórter? Esse aqui é o segundo do Rio Grande. A torcida do comentarista e do repórter, sabe pra quem eles torcem de verdade? Para suas teses. Muito. Eles torcem para assim, se ele disser aquilo ali, ele quer que aquilo lá aconteça. Mesmo que seja o pior. O que importa é a tese. Falando em tese, depois do intervalo comercial, eu quero que vocês respondam a pergunta do Ricardo de Viamão. Eu não concordo com essa tese. Eu a considero até, de certa forma, cruel com o jogador. Mas eu quero que vocês falem sobre ela. A tese que levanta o Ricardo de Viamão, nosso telespectador.
Boa noite, Maurício e convidados. Será que o Luan está se recuperando da lesão ou está de castigo por não ter renovado o contrato? Depois do break vocês respondem. Já voltamos. Outra história. 7h57 de volta com o nosso Cadeira Cativa. Daqui a pouco o Dr. Lamana Paiva será devidamente liberado. Cedido pela equipe do programa para participar da festa do programa. Ao titular do programa. Será cedido pelo reserva do programa, este que vos fala, para o titular Luiz Carlos Reck, que vai participar conosco lá da festa no Iguatemi, no stand de vendas da Ele veio Nexa. jogar no banguzinho e agora vai pro time principal. Claro, não, ele estava aguardando ali no banguzinho, comprovou, agora vai para o time titular. Mas, doutor Lamana Paiva, antes de lhe liberar, eu preciso ouvir o senhor sobre a sindicância do Inter. Tem reunião agora no dia 2. Todos os conselheiros já receberam o relatório da sindicância. Aponta algumas questões graves. Outras questões foram já de certa forma esclarecidas ou foram levantadas algumas teses sobre elas. Mas eu gostaria de lhe ouvir sobre essa sindicância que decidiu que não tinha competência para avançar muito nas investigações, porque ela não foi eleita sobre um novo código interno do clube, que uma nova sindicância será composta. Como é que o senhor está vendo toda essa questão envolvendo o extracampo do time? Bem, como se sabe, o Esporte Clube Internacional, a partir deste ano de 2017, ele passou a ter um novo estatuto, e por esse estatuto agora nós temos um grupo, um conselho de gestores, né, formado por 5 integrantes, 2 vices eleitos, mais o presidente, e 2 convidados que fazem a composição desse conselho. E a partir desse conselho, desse novo estatuto, tiveram que ter outros regramentos também para adaptar a nova situação que hoje se leva o Inter Esporte Clube Internacional. E dentro disso aí está o que foi aprovado, né, que é o Regulamento Geral do Clube. Através desse Regulamento Geral do Clube é que então se designou a previsão de uma comissão para apurar, não é para, digamos assim, condenar, não tem nada disso. Quando o Esporte Clube Internacional, através do Conselho Gestor, assumiu em 2017, ele viu uma série de detalhes que não estavam de acordo com os preceitos. Isso na visão do Conselho Gestor. E o que o Conselho Gestor fez? Ele contratou uma empresa especializada, para que se fizesse um diagnóstico, tá, sobre a situação do Esporte Clube Internacional, situação geral. Aí vem gestão, vem financeiro, vem tudo que possa imaginar. Um diagnóstico sobre a situação do Esporte Clube Internacional. E desse diagnóstico resultou em algumas, digamos assim, itens em que levam a ter algumas dúvidas. E para que não haja problema com isso que foi diagnosticado, o que fez o Conselho do Esporte Clube Internacional, Conselho Deliberativo? Designou regimentalmente, uma comissão formada por 7 pessoas, de todos os níveis, inclusive de pessoas que administraram também o Esporte Clube Internacional na gestão anterior. E essa comissão teve um prazo de 30 dias para elaborar agora o seu parecer. E ela elaborou o parecer em cima do diagnóstico. E ela opinou para que se leve ao conhecimento para um maior aprofundamento sobre os acontecimentos do diagnóstico. O senhor vai comer certamente lá na festa do Cadeira Cativa pizzas, porque estão sendo servidas pizzas. Tu tem e o certeza? pessoal está perguntando. Absoluta. Tem certeza? Absoluta. Vai terminar. Absoluta. Eu posso lhe afirmar. Vai terminar em pizza, então? Não, é a ver. pergunta que o pessoal está fazendo, se o senhor está sentindo cheiro de pizza. Não, eu não estou sentindo cheiro de pizza. Chegou o momento que eu acho que tem que ser esclarecido tudo o que acontece. Doa quem doer. Mas explicar, você quando assume uma atividade, você tem responsabilidade. E hoje, com essa nova forma de gestão do Inter, os 5 são responsáveis por qualquer acontecimento que ocorrer no clube. Então está na hora de vamos colocar um basta. Já não chega o que acontece com esse Brasil aí, com a Lava Não significa Jato. dizer que as pessoas que não estavam significa lá que existem antes, culpados. exatamente. Claro que não. Agora tem tem que ser esclarecido. Não se pode julgar antes que os fatos Por exemplo, aconteçam. eu vou dar um que tem exemplo uma- nessa linha. Um dos itens que foi apontados
por essa comissão de sindicância e pelas auditorias, foi o contrato do seu Osmair. Todo mundo sabe que o seu Osmair trabalha para o Inter, faz serviço de portaria e segurança, só que ele não tinha um contrato. Esta é uma das irregularidades. Não vejo nenhum problema nisso. Sim. Eu vejo um problema, assim, mas vejo um problema de 30 anos, pelo que está se dizendo, porque, na realidade, se o seu Osmair entrar na justiça contra o Inter, os caras vão ter que entregar o gigantinho para ele. Porque se não tem contrato, ele está lá prestando serviço. Essa situação de terceirização já é uma coisa complicada. Então, não é dessa gestão. Eu digo assim, não existe nenhum culpado, ninguém levou dinheiro em cima disso. Sim, um caso que é apontado como irregular. Sim. Mas Fábio, só para esclarecer, está na hora, Maurício, de nós colocarmos a responsabilidade e a verdade das coisas. Chega de botar embaixo do tapete, etc e tal. Isso aí já não tem mais sentido hoje, porque a responsabilidade é do dirigente. Obrigado, doutor Lamana Paiva. Nos encontramos daqui a pouco lá na festa no Iguatemi, no stand de vendas da Nexa. A gente vai para o intervalo e na sequência... Mas antes disso, se me permite? Claro. Como vou sair, o caso do Luan. Não, acho que não é problema de penalidade. A sua resposta é agora, dos demais é depois do break. Isso mesmo, não é caso de penalidade, por isso o caso do Luan se encaminha para o mesmo desfecho que foi do Ronaldinho, na época que o time aquele da França, o PSG, tirou de graça. E assim, acho que para mim já está negociado, senão ele já teria renovado ou ido embora. Depois do intervalo, os demais debatedores completam com as suas opiniões. Já voltamos. voltamos. Será que eu consigo pegar aqui? Consegue então, pelo Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Você pode seguir acompanhando, nós já voltamos. 8h07 de volta com o nosso Cadeira Cativa. Ficou no ar a questão, vocês vão responder e tu vai responder da sindicância também, Fábio. Calma. Daqui a pouco. Antes, um recado para você que está em casa da Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. A Central de Imóveis está também no bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse centraldeimoveisrs.com.br e saiba mais. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas, agora com loja na Venceslau Escobar, 1786, e também o endereço tradicional José do Patrocínio 381 e 385. Vargas Assessoria de Trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito. Bafômetro, suspensão do direito de dirigir e CNH suspensa. Ligue 3342-8720, 3342-8720. Como disse Paulo Pelaipe no preliminar, quando esteve aqui há pouco tempo, o Vargas é Pelé no assunto. Então, precisou de resolver algum problema, conte com o Vargas e toda a sua equipe para resolver os seus problemas de trânsito. Deixa eu falar das melhores panelas do mundo, as panelas Frigigold. Você que está com colesterol alto, você que quer emagrecer, por que não? Eu, o Serginho, o Fábio e o Matiello estamos acima do peso. O Matiello já perdeu bastante peso, porque já comprou a Frigigold dele. Mas nós que estamos cuidando da nossa saúde, nós precisamos cozinhar aqui, ó, nessas panelas que não utilizam nenhuma gota de óleo. Você pode fazer carne, frango, peixe sem óleo, ovo frito, camarão, batata frita, pipoca, tudo sem nenhuma gota sequer de óleo. Você vai cuidar da sua saúde, nada gruda nessas panelas. Eu admito, eu sou preguiçoso quando eu estou cozinhando, eu não gosto de lavar a louça. Então, eu cozinho na Frigigold, porque só com papel toalha eu já limpo, fica perfeita, tem 2 anos de garantia, mas confira no VT mais vantagens da Frigigold. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A
Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 4003-4220. Você liga, deixa o seu número registrado. Amanhã pela manhã a equipe da Frigigold retorna a sua ligação e você vai receber amanhã mesmo as panelas que não utilizam óleo. Keller Kloss, que vai 5 vezes ao ano para a Europa, ele esteve na Alemanha há uns 3 meses e ele quis economizar um pouquinho. Chegou, foi no mercado lá na Alemanha. Vou comprar essa Frigigold. Frigigold vem da Alemanha, vou comprar aqui que é mais barato. Chegou no mercado lá, fez a conversão do euro, viu que está mais barato no Brasil. Isso porque o Luiz compra o carregamento inteiro, né? A produção da fábrica lota 2 ou 3 containers e manda de navio para o Brasil. A melhor negociação você vai ter com a Frigigold no 4003-4220. Até 50% de desconto se você levar o conjunto com as 4 panelas. Então, é um baita desconto, parcela em 12 vezes nos principais cartões, não tem desculpa. A parcela fica bem pequenininha para você garantir a panela da saúde, as panelas Frigigold. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com o nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Os colegas do Serginho... Muito comemos. Eu, o Alexandre Robin, o Otávio... Todos mandando mensagem todos na mandando nossa live mensagem acompanhando a gente aqui. aí. Daqui a pouco eu vou ler algumas mensagens dos telespectadores. Zago Radiadores, 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Telefone é o 32226316 ou WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Você que está em casa, está pensando em viajar, tem onde deixar o seu cachorro? Então não deixe de conhecer o Hotel Pousada da Pet Shop, Casa do Cachorro, na Zona Sul de Porto Alegre. Tudo de bom. Não é canil, é apartamento. Liga 3061-1467 e converse, tenha mais informações ou mande um WhatsApp 99869-1467. Não deixe em nenhum lugar antes de visitar a Casa do Cachorro. Fale com o Celso ou com a Nina, diárias com preços inacreditáveis. Aproveite, está chegando aí o feriadão do dia 12 de outubro, tem um bom feriado. No dia 2 de novembro, feriado novamente. 15 de novembro, igualmente feriado. Tem as festas de fim de ano, você pode cuidar do seu melhor amigo, seu cachorrinho, na Casa do Cachorro. Ficou no ar essa pergunta do Ricardo de Viamão com relação ao Luan. Vocês acham que ele está se recuperando de lesão? É a pergunta que ele coloca. Eu acho que ou sim. é castigo por não ter renovado o contrato? Eu acho que sim. Se recuperando de lesão. Sem dúvida. Isso aí não existe a mínima possibilidade. É uma lesão. E isso que o colega que saiu antes aí falou que vai acontecer a mesma coisa com o Luan, que vai ser de graça do Grêmio, isso aí não tem fundamento algum. Fábio, já que a gente perguntou para o Dr. Lamana Paiva sobre a sindicância, e você, o I9 Inter, como é que estão vendo essa sindicância do Inter e os próximos passos? Porque no dia 2 agora vai pegar fogo lá no Inter, porque às 8 da noite tem a reunião para analisar as contas deste ano, até julho um déficit de 70 milhões. E às 10 da noite a reunião sobre a sindicância. O I9 Inter tem realmente se empenhado demais para que isso realmente não acabe em pizza, como os rumores, a gente tem visto os rumores que estão acontecendo. O que acontece? Nós do I9 Inter protocolamos, o dia eu não lembro, mas já faz 10... Quando anunciaram que o relatório estaria disponível, nós protocolamos um pedido para que a gestão nos fornecesse o relatório inteiro das 250, 300 páginas, cada um diz uma porque, na verdade, o que acontece? Nós, conselheiros, por incrível que pareça,
Até agora, Maurício, nós não tivemos acesso ao relatório na íntegra do que foi feito pela Ernst Young. E já se sabe o que foi feito? Porque no momento aí que era tá. uma auditoria, Então, outra hora era uma então, aí deixa eu te dizer outra coisa. Nós também do I9 protocolamos também um pedido no Conselho Deliberativo e não temos tido retorno. Isso é bom deixar bem claro. Porque quando o presidente do Conselho vem, ele diz uma coisa na mídia, ele diz uma coisa, mas na verdade ele tem dito uma coisa e feito outra. Tá? O que ele está dizendo na mídia, não vou dizer que ele falta com a verdade, mas não é o que está acontecendo. Tá? Nós protocolamos para que seja apresentado para nós e para quem tiver interesse, para a mídia, para o sócio, tá? O contrato que foi feito do Internacional com a Ernst Young. Quanto eles cobraram? O que foi desempenhado para que eles fizessem? Existe um relatório de 250 páginas ou era simplesmente para eles fazer esse relatório de 45? Porque é muito simples. Como é que eu vou dizer? Nós estamos falando que o relatório indica, daquelas 45 páginas, que nós temos, que existem empresas que não têm contrato, que o serviço foi feito. Que nós temos valores que foram retirados para obras de adiantamento. Mas eu não vou entrar em detalhe no que foi dito. Eu quero saber o seguinte, por que essa gestão, então, não toma como exemplo o que estava errado e não apresenta o contrato com a Ernst Young e mostra o que foi pedido, o que eles fizeram, quanto custou e o que eles entregaram para a gestão? Porque, olha, é difícil a gente, como conselheiro hoje do Internacional, vir aqui falar na mídia, porque a cada minuto a gente sabe uma notícia diferente na mídia. E aí eu te pergunto, por que alguns jornalistas, alguns meios de comunicação conseguem todas as informações sempre na hora? Sai uma notícia às 15 horas e 3 minutos que a reunião acabou. Às 15 horas e 5 minutos ela está na mídia. Da onde vaza? Por que para a mídia vaza e vaza o que interessa? Por que não nos deixam saber o que está escrito nessas outras páginas? Aí eu te digo, Maurício, nós do I9 Inter estamos brigando, estamos todos os dias trabalhando para que isso não acabe em pizza. Mas eu não vejo o Conselho de Gestão do Inter, junto com seus colegas que estão dentro da gestão, fazendo a mesma coisa. Eu, conselheiro do Internacional, tenho medo, sim, que acabe em pizza. Nós vamos até a última consequência, nós do I9 Inter. Mas eu tenho muito medo disso. E se o presidente do conselho amanhã vier aqui, pode perguntar para ele. Por que vocês não apresentam o contrato? O que tem no contrato que ninguém consegue ver? O senhor diz que está liberado, mas ninguém consegue ler. Como está liberado? Será que nós que viemos aqui dissemos que não temos, somos todos mentirosos? Será que ele está lá liberado para nós? Por que nós não temos acesso? Eu tenho os protocolos, porque o que eu digo, quando alguém quer ter a certeza, eu posso apresentar os protocolos. Eu tenho protocolo, protocolado no conselho, com o pedido do contrato da Ernst Young. Quanto custou? A mídia não sabe. O que houve, o que foi contratado? Ninguém sabe. Então, quer dizer, nós estamos repetindo o que a gestão anterior fez de errado? Que não tem contrato ou tem um contrato e não tem a transparência? Eu só quero a transparência. É só o que eu quero. Deixa eu aproveitar que o Matiello está aqui, a gente vai entrar em mais programas nesse assunto, porque é um assunto, como disse Fábio, com novidades permanentes. A cada momento surge uma novidade, seja na imprensa, seja no próprio Conselho do Internacional. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, até de passar uma pergunta para o Matiello relacionado ao quadro social do Grêmio, que teve um número importante agora, e o Matiello foi dirigente do quadro social do Grêmio. Quero só até dar uma prova para os nossos telespectadores do que estará no ar amanhã aqui na Ubra TV. O Yarley, ex-jogador do Inter, está na festa do Cadeira Cativa, lá no estande de vendas da Nex, e postou uma foto nas suas redes sociais, no seu Instagram, pelo que eu estou vendo aqui. E está ali a foto, os dois presidentes participando com o REC desse programa especial, que será apresentado amanhã aqui às 19 horas na Ubra TV. Você vai conferir também nas plataformas digitais.
Então o Yarley já tá lá fazendo essa divulgação, esse esquenta do que você bem verá azul amanhã. o cenário, hein? Oi? É bem azul o cenário lá. É bem azul, né? Parece, Aqui domina o verde, lá o domina azul. Para disfarçar. mas ali tem equilibrado o Grenal, tem o presidente. Porque a Nex é vermelho, não é a cor da Nex. A cor da Nex, sim, da Nex. É vermelha, mas ali o cenário, até porque tem todos os empreendimentos ali para o pessoal visitar, e você pode visitar. Ficou bonito. Ficou bonito. Matiello, o Grêmio divulgou um número, pelo menos extraoficialmente, eu até vou buscar os números aqui, de que o Grêmio alcançou a marca de 8.200 sócios ativos. 8 mil? Não. 81.200 sócios ativos. Aqui eu fui ver o outro número Isso é da época que eu tava. Quando eu entrei no Grêmio em 98. 98 tinha 8 mil. 6, 7 mil. Agora tem 81.200 ativos, superando a marca da decisão da Copa do Brasil, quando o Grêmio teve 80.987 sócios ativos no clube. O que pode ser feito além do futebol para fidelizar esse sócio, para só aumentar este número? Porque o Grêmio chegou num número expressivo ano passado, quase 81 mil sócios, disputou a Libertadores o ano inteiro, disputou a Copa do Brasil até 2, 3 semanas atrás, e só agora consegue superar este número. Então é porque existem aquelas oscilações, alguns saem, alguns entram. O que o Grêmio pode fazer para fidelizar esse torcedor, para manter ele por mais tempo? Olha, Maurício, eu fiquei um ano, quase 2 anos diretor do quadro social e embora a gente pense que a gente pode fazer várias ações, plano de benefícios, não tem. Eu me convenci que o Ganhar Grêmio... Libertadores. Que o Grêmio é um clube de futebol, o negócio do Grêmio é fazer gol. Ele tem negócio é fazer gols e tomar o menos possível, e é isso que faz o cara ser sócio. O resto é perfumaria, porque tu tem 2 milhões de seguidores no Facebook, mas apenas 20 mil olham o Facebook. Entendeu? Então, na minha opinião, é o futebol. Não tem muito o que fazer. Ganhar Libertadores. E se ganhar um título ainda importante, chega a 100 mil. Tem que ir fazendo. Tem que estar em competições, tem que estar disputando a final. Isso vai dentro daquilo que o Fábio falou, ó. Eu também penso que tu tem que jogar tudo as ganha. Tem que jogar tudo. Não importa se é a Primeira Liga, se é o Gauchão, se é a Copa do Brasil, a Libertadores. Tenta jogar tudo. Que isso aí mantém o torcedor motivado e vai querer ser sócio. E a partir do momento que só quem for sócio pode ver um jogo, tu fidelizou o cara aí. E tá chegando nesse ponto aí. Tanto o Grêmio e eu acredito que o Inter também vai chegar nesse ponto aí. Quem não for sócio... Mas com 80 mil sócios já é. O Grêmio já é essa situação. Já tem é maior. Já tem um excedente, mas é de que 20 mil. No Grêmio se computa as crianças também, né? Entendeu? Como sócios? A criança conta como sócio. Então precisa um pouquinho mais para atingir esse patamar aí. Como assim a criança? Tu diz criança de menos de 11 anos criança que não paga? De menos de 11 anos sócia conta mas como ela sócio. é sócia, mas não paga, é isso? Ela está nesse número aí. Mas ela não tem direito a ir no estádio. Ela é só um sócio simbólico, né? Ah, sim, é sócio de... Não, mas direito ela tem, né? Porque até 11 anos não paga, isso é até lei. Não, seria como exército. Nesse limite aí estaria do exército. O exército. Na Arena até 3 anos não paga. Que é a política da Arena, né? Porto Alegrense, até 3 anos não paga, de 3 a 9 paga R$10. Ah, é? Sim. Minha filha pagava isso. É que existia na época, um tempo atrás, existia essa determinação de até 12 anos, mas é em arquibancada que não paga. Como os estádios... O Beira-Rio não paga até hoje. Mas aí é política do clube. Mas mesmo assim, olha, falta muito pouco mesmo para chegar a esse número de... Não, é claro que 55 mil. Mas é que tu tem aquele sócio que tem direito a pagar metade, mas vai então ter ele não tem um assento mas esse aí, garantido. mas aí tu vai ter que começar a fazer a situação do check-in, mas é que vai fazer a situação de check-in, né, que eu acho que como o Inter já tem, que eu acho que é uma bela iniciativa, né, porque começa a dar possibilidade, olha... O Inter tem um problema grave, nesse sentido que até hoje eu não entendo por que existe isso, esse problema, tá? O Inter tem o check-in e o check-out, mas o check-out não funciona. Ou seja, se eu fizer o meu check-out, não vai abrir esse espaço para... Não vai abrir. A ideia, o espaço até abre, pode abrir, tá? Mas eu não tenho nenhum benefício que era o combinado. Sim. Tá? Que a partir do momento que eu tenho direito a 5 jogos do Beira-Rio,
eu abri, fiz o check-out dos 5 jogos do mês, eu teria R$10, R$15 de desconto na minha mensalidade, para poder, por eu ter cedido o meu espaço a outra pessoa. Isso é uma coisa que funciona muito bem, desde que ele seja organizado e coloque para funcionar. No Internacional não está funcionando. Agora, o serviço de check-in realmente é o que... Hoje, se no Internacional todo mundo fizer check-in, não tem como vender ingresso. Sim. Apesar que, claro, Existem o check-in já é... O Grêmio, eu acho que o check-in Grêmio já é o caminha nessa ingresso, situação. né? O Grêmio, por exemplo, se tem 80 mil sócios, que são, incluindo as crianças, incluindo todo mundo, se todo mundo decidir ir... Se o Grêmio for não final... tem ainda o check-in. Não, eu sei que não tem o check-in, Tá, mas tem aí essa como situação. como tem é que o Grêmio faz nesse O Grêmio caso? tem O os Grêmio- sócios diamante, tem os sócios que paga Sócio metade, ouro. que ele não tem o acesso direto. Vai abrindo por faixas ali para compra, entendeu? Isso aí. Vai abrindo por Tá, mas aí faixas, o Grêmio, se botou. tem um jogo, por exemplo, vamos lá, o Grêmio vai agora à final da Libertadores, que a gente sabe que vai entupir a arena. Como é que o Grêmio programa... porque tem 80 mil sócios. Ele não é pode que deixar esse sócio não ir. Ele tem uma conta lá que ele sabe quem tem o direito. O sócio que paga 80, 90, 100, 100 reais, esse é o- 105 reais. Então, quando é jogo grande assim, o Grêmio Tá, então é tem- igual o Inter tem aquela Igual o carteira vermelha que eu tenho, Isso aí. que é a carteira vermelha. Aquela faz check-in, não paga nada, a outra tem que pagar. É isso aí. Então o Inter separa, vamos dizer que tenha 40 mil ingressos de carteira vermelha. 40 mil ingressos, tu não coloca à venda e já libera para vender os outros. É isso aí. Quando vende todos o que sobra, o Inter começa a fazer análise, tem 40 mil carteira vermelha, mas até agora só 10 mil de check-in, então libera mais 5. E aí vai liberando O resto. check-in permite isso. No Grêmio, o Grêmio não tem essa situação O do Grêmio não check-in. tem né? check-in. Então, por exemplo, se tem 20, até pode fazer esse cálculo, mas corre o risco de acabar dando problema. Se mas todo mundo decidir... ele sempre... Sim, sempre é bem botam- feito, mas... Porque o Cálculo Inter- é com uma margem bem... Porque o Inter razoável. consegue fazer com o check-in, porque se ele abrir mais 10 da vermelha e ele vender e chegar a um ponto que ele tem 30 mil da carteira vermelha e mais gente quer, o check-in não vai estar liberado. Ou seja, esgotou-se. Então, quer dizer, não tem um perigo de uma sobrevenda, entendeu? Que no Grêmio acontece. Só de check-in é interessante. Muito interessante. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Eduardo Leães, tá mandando um abraço a todos. O grande Edu Leães, parceiro. grande parceiro. Grande Eduardo Leães. O Lucas Teixeira tá mandando um abraço a todos também. Obrigado, o Alexandre Robin mandando... Robin mandando um abraço pro Serginho Schiller. Saudações rosarienses ao Serginho. É ele, André Miola também, que seguido vem aqui, foi meu colega no Rosário. seguidamente Miola? participa Miola? aqui. Miola foi meu colega no Rosário. Conselheiro nosso. É o Michael de Charqueadas mandando, enfim, são muitas mensagens, agradecer a participação de todos, do Serginho, do Fábio, do Matiello, todos convidados para participar da festa do Cadeira Cativa. Amanhã, às 19 horas, você vai assistir o programa que está sendo produzido nesse momento, com o Luiz Carlos Reck, recebendo os presidentes dos clubes e grandes personalidades. E antes, à 1 da tarde amanhã, tem o nosso preliminar. Boa noite.